Programa dia Mulheres de você. Visão. Nós já estamos aqui no nosso estúdio para mais um programa Mulheres de Visão. É mais um sábado abençoado aí na minha vida e na sua, mulher. Você que está aí, né, nos assistindo, nos ouvindo. Nós temos aí muitas pessoas, né, que estão aí através do rádio. E também, né, nós estamos aí no nosso canal no YouTube, no Facebook. E você que já está aí, compartilha aí, tá bom? Para que alguém, às vezes você tem uma amiga, você tem alguém, um parente seu que precisa ouvir. Hoje nós vamos estar falando, né? No mês de março nós estamos falando de superação e recomeço. E hoje está aqui comigo, né, uma moça, uma irmã em Cristo Jesus, uma mulher de Deus, né, que tem aí uma história de superação, né? Foi 3 anos, né? Ela passou aí por um processo, né? 3 anos aí lutando e hoje, né? Para a glória de Deus, uma mulher liberta, livre, uma obreira na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus aí. Então é maravilhoso, né? E já está aqui, né? Essa mulher que vai estar contando a história dela hoje. E eu já quero cumprimentar ela, irmã Marciene, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda ao programa Mulheres de Visão. Pai do Senhor, Bispa Selma, é um prazer estar aqui, né? E quero cumprimentar todos os ouvintes, todas as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo neste momento. E dizer que é uma honra estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho da nossa história para servir de base para alguém, né? Que sempre tem alguém precisando de aprender um pouquinho mais, né? Com certeza. E as nossas experiências, o nosso testemunho de vida, Marciene, alcança outras pessoas que talvez estejam passando o mesmo problema que você passou. E hoje, né, tá aí recuperada, contando, vai contar, né, aí essa história sua, que não foi fácil, né? E eu trouxe você aqui, né? Eu fiz parte, né, um pouquinho dessa história sua aí. E sei, né, o quanto foi difícil para você, mas em Deus, né, em Cristo Jesus, como você, né, batalhou aí com as armas espirituais, a igreja levantou, né, a seu favor, e hoje você está aí liberta, né, para a glória de Deus. Isso é uma alegria muito grande. Eu tenho, né, no meu coração uma gratidão muito grande, Marciene, né, pelo que Jesus fez na sua vida. Então, olha só, nós estamos aí, né, nesse mês de março, né, como eu já disse, todo mês de março, sábado passado, né, nós tivemos aí com a irmã Marta, né, uma história de superação na vida sentimental, né, foi uma luta, uma batalha, mas hoje também, né, ela está bem livre, né, casada novamente, aí um recomeço, né, na vida dela, uma grande mulher de Deus. Então, testemunho lindo da irmã Marta, né, que nós falamos sábado passado, e nós estamos, né, agora, também, né, nós tivemos aí a Daniela Moreira, né, que uma história linda dela também, um testemunho, né, forte, um câncer, a superação, né, de um câncer, uma doença que na medicina não tem solução, mas para Daniela também teve, né? E hoje aqui a Marciene, né, falando aí da superação aí na sua vida espiritual. E eu quero dizer para essas mulheres, né, que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, que durante o mês de março, né, nós estamos aí, todos os programas, nós estamos sorteando brindes para vocês, né, mulheres. E com certeza, né, você que está participando, você que tem aí estado juntamente conosco, fazendo esse programa, porque eu digo que o programa Mulher de Visão, ele existe por causa de você que está aí do outro lado. Tá bom? Já fica aí um beijo no seu coração. E nós já vamos aqui então, né, no nosso tema de hoje, conhecendo um pouco, né, da história da Marciene Martins. Quem é a Marciene? Marciene vai se apresentar melhor agora, antes, né, da gente entrar aí no tema, Marciene. Bom, eu sou Marciene de Paula Martins. Eu tenho hoje com 43 anos, né? Muito jovem ainda, por sinal. Muito jovem. Ainda com muita história pela frente. E assim, uma mulher que batalha, que desistir jamais, né? Jamais. Jamais.
Eu falo que desde que a minha mãe me gerou, eu já comecei uma batalha, né, para viver. Então, hoje eu posso dizer que eu sou um milagre de Deus, né? Então, a minha vida já vem com lutas, mas também com muitas vitórias, porque hoje eu posso dizer que eu já tenho uma grande vitória que hoje é a minha vida, né, construída na base que é Deus, né? Então, Que é tudo, né, é Marciene, nas tudo. nossas vidas. Então, aí tá aí a irmã Marciene, né? Mãe de 3 filhas, né? Já é sogra, né, Marciene? É, Então, tá aí, né, hoje para abrilhantar aqui o programa Mulher de Visão. Então, Marciene, você vai contar um pouquinho da sua história. Como o antes, né? Vamos começar aí, o antes. Antes de você passar por essa opressão que você passou, né? Que durou 3 anos, né? Para chegar aí na liberdade, né? Alcançando de Deus aí a libertação. Fala um pouquinho antes, como começou tudo antes do problema chegar? Como que era a sua vida? Era uma vida normal? Como que era você? bom, eu nasci no lar cristão. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu fui criada com os meus avós. Então, meus avós sempre foram crentes. Então, eu tive essa base bíblica. E a minha vida foi essa, uma vida muito simples, muito humilde. A gente passava muita necessidade. Eu venho de mais 3 irmãos. Tenho o meu irmão mais velho, aí tem eu e mais 2. Então, assim, uma vida muito simples. A minha avó, ela batalhava muito, mas uma coisa que a minha avó nunca deixou de fazer é caminhar para a igreja. A minha avó sempre foi crente. Então, assim, eu tive essa base cristã. Eu cantava na igreja, eu fazia parte, né, desse corpo. E eu gostava, para mim era aquilo que eu conhecia. Mas eu sempre sofri muita humilhação, desde pequena, por ser pobre, por não ter condições. Então, a gente vinha de muitas humilhações. Discriminada. Demais ao extremo. Hoje em dia, bullying mata. Se matasse Aham. naquela época, eu não tinha sobrevivido, porque a gente realmente sofria bullying. A gente ia para a escola descalço, com material de escola dentro de sacola, saco de açúcar de 5 quilos. Eu Às vivi vezes, isso também, às Marciene. vezes a gente ia descalço, não tinha alimentação, Uhum. não tinha comida boa, essas coisas. Só que assim, na faixa de 8 para 9 anos, a referência que eu tinha de pai era meu avô, né? E aí foi quando eu passei por abuso dentro de casa. E eu acredito que de 8 para 9 anos eu estava nesse meio aí. E aí eu sofri abuso dentro de casa. E eu não recebi apoio, porque eu tinha 8 anos, eu era uma criança. Então, assim, você não sabe se defender. Uhum. E aí, então, eu não tive apoio dentro da igreja, principalmente não me acolheram. Ao contrário, me, me escorraçou, na verdade, né? E aí, não fez nada com a pessoa que tinha feito isso comigo, entendeu? Então, isso, Você sofreu abuso. sofri abuso. Tipo assim, fui violentada dentro de casa, né, por algum período. Até que chegou um ponto que a minha mãe veio de Minaçu, que ela morava lá, e aí eu não aguentava mais aquela situação. E aí eu contei para minha mãe, falei, tá acontecendo isso e isso. E aí a minha mãe não criou a gente, mas a minha mãe sempre foi uma leoa para defender a Você foi gente. criada com a avó. Fui criada com a minha avó. Minha mãe não tinha estrutura também, né? Uhum. Ela não teve estrutura de filha e ela não soube criar filhos, porque quando a gente não tem aquilo, a gente não sabe passar para os outros. Então, Uhum. como ela não teve, é uma criação Não tem como você dar aquilo que você não tem. exata, ela não recebeu amor, ela foi muito maltratada, então ela não soube passar isso para os filhos, ela não soube ser mãe, entendeu? Mas assim, quando era para defender a gente, e foi ela que nessa época me defendeu, né? Uhum. Que foi, denunciou, foi presa e tudo. Só que eu sofria muito. Aí o bullying aumentou, porque aí eu passava pelas ruas, muitas das vezes eu passava nas ruas e aquelas pessoas viravam para mim e falavam assim: ah,
essa aí é a mulher do vovozinho, essa aí é a mulher que e falava muitas coisas, sabe? Que Isso marca a vida, né, Marciene? Essa situação. Isso não é ao fácil. extremo. E eu cresci com aquela revolta. E eu falei para minha avó, falei para minha avó, falei, mãe, se a senhora não aceitar ele dentro de casa mais, eu vou trabalhar e vou fazer o que for preciso para não faltar nada dentro de casa, mas não deixa ele voltar para dentro de casa. E aí eu passei a trabalhar nessa época. Eu cuidava de criança, eu subia no tijolo e ia lavar vasilha, cuidava da casa da mulher inteira, mas eu não queria que ele voltasse. Uhum. Até que, acho que ele passou um ano fora e quando ele voltou, um dia eu cheguei dentro de casa, ele estava dentro de casa. Aí aquilo para mim acabou. Aí eu não dei conta mais de igreja, não dei conta mais de nada. Eu revoltei com a vida, revoltei com os homens, revoltei com a minha avó na época. E eu falava para minha avó, o dia que essa pessoa entrar para dentro de casa, eu saio. Não fico. E aí foi assim. Isso aí você tinha que idade, mais ou menos? Eu já estava. Isso aconteceu, acho que eu tinha uns 8 anos. Eu não lembro bem se eu já tinha completado 9. Eu estava por Criança demais. Isso. Ele ficou um ano, acho que um ano fora de casa. Ficou preso um tempo. Eu acho que eu tinha uns 11 anos. Eu lembro que eu ainda cheguei a batizar. Eu batizei com 11 anos na igreja. Mas eu batizei no ano... Eu não me lembro de ter participado da Santa Ceia. Porque eu carregava muita vergonha comigo. Eu sempre... Muita vergonha. Eu não andava de cabeça. Eu cortava a volta das pessoas na igreja. Eu fiquei envergonhada na igreja. Fiquei envergonhada na rua. E naquele tempo, isso era uma coisa muito... Era uma coisa assim, que não tinha costume de acontecer. Uhum. Então eu fiquei muito marcada nessa época. E aí, quando essa pessoa voltou para dentro de casa, eu comecei. Todo mundo que chegava falava, vamos trabalhar, vamos embora. Eu comecei a ficar de casa em casa. Eu não ficava mais dentro de casa. Eu não tinha mais paz dentro de casa. Eu sei. Aí você deixou a igreja e foi pro mundo. Larguei tudo, caí no mundo. Larguei tudo. E aí, quando você foi pro mundo, entrou aí logo a questão da opressão maligna na sua vida ou ainda você viveu um tempo? Eu vivi a minha vida de bagunça. Deus permitiu, Deus deu corda demais da conta. Deus foi soltando a corda e eu fui pro mundo. Trabalhava, não parava em lugar nenhum. Que idade, Marciene, você começou naquele processo que você enfrentou em 3 anos, né? Que foi um processo de 3 anos para você chegar na libertação da opressão maligna, porque você não ficava possessa, você ficava, né, opressa ali, ele te dominava, né, ali em certas coisas que eu me lembro, né, participei muito ali de orações com você. Como que foi? Você estava com mais ou menos a sua idade quando chegou a esse ponto? Não começou, eu não me lembro, em 2015. 2015. Eu não sou muito boa de conta, Aham. assim. Então, em 2015 eu tava com o quê? Hoje eu tô com 43. Não, Mas foi 2015 que foi começou. 2015 começou. Aham. Eu vinha de muitos vícios. Vício de droga, eu caí nas drogas, eu caí eu bebia muito. Então, Você foi pro fundo do poço, na verdade. Fui, não tinha mais para onde ir. Primeiro eu fui para o cigarro, do cigarro eu fui para bebida, da bebida eu fui para droga. E aí passei por esses processos tudo, mas assim, todos os vícios que eu tive antes, se eu chegava e falava, hoje eu não vou fazer mais isso. Então acabou. A droga, bebida, cigarro, tudo foi dessa forma. Hoje, a partir de hoje eu não faço mais isso. E aí tudo que eu passava, assim, eu viciei em quebrar gelo, eu comia gelo o tempo inteiro, aquela agonia, eu acabei com os meus dentes, que é comer Vício de comer gelo. Eu trabalhava nas Meu casas Deus. dos outros, e aí aquele prazo que eu tava ali, eu punha a geladeira para fazer gelo e eu enchia copos de gelo para me dar tempo de eu chupar o gelo até chegar, eu mordia igual, eu vivia comendo pedra, era assim. Aí eu fui trabalhar numa certa casa. Nisso, a partir do vício do gelo, depois eu entrei no vício da pornografia. O vício da pornografia foi assim uma coisa assim que eu acumulava vídeos e vídeos pornográficos no meu telefone e eu chegava em casa e aquilo eu via o tempo inteiro. Do vício da pornografia, que uma coisa leva a outra, eu passei por vício da masturbação. E aí esse aí
dominava, sabe? Eu era independente, não precisava de pensar, Nesse não meio precisava de tempo, nada. você já era, você ainda usava droga, Não, fumava? Não, você já tinha eu já sido... tinha limpado da droga, da bebida, do cigarro, não fazia mais nada. Um abismo chama o outro, né, Marciene? Você foi Exato, aprofundando em sim. outros vícios. Eu lembro que em 2015, nas férias que eu estava estudando, eu lembro que nas férias eu tirei férias, estava de férias da escola e eu acho que acredito do serviço. Eu lembro que a minha barriga começou a mexer. E eu lembro que nesse período eu já estava com outro vício. Eu comecei a comer sabão. Eu comia sabão. Sabão, Marciene, Sabão. meu Deus, misericórdia. Eu comecei a comer sabão. Opressão maligna mesmo na sua E eu vida. comia e achava bom. O pior é isso. Eu ia tomar banho, eu fazia. Tinha dois tipos de sabão específico, sabonete, e um sabão específico de quadro, de Você lavar vasilha, comia? que eu comia. Eu ia no mercado para comprar o sabonete, eu ia cheirando. Aquele que me desse água na boca. Sabe quando você sente o cheiro de limão que dá aquela. Sei. Você saliva? Era daquele jeito. Aí aquele eu comprava e levava para casa. E aí aquele eu tomava banho e comia. Olha só, quem está nos assistindo, nos ouvindo, Marciene, a gente nunca imagina que um ser humano chega a tal ponto, né? Pode É, continuar aí, vamos lá. eu lembro que quando eu estava nessa casa trabalhando, que foi o último serviço que eu trabalhei de doméstica. Aí lá eu comecei a comer o embarra, que aí comecei a lavar vasilha e eu fazia aquela espuma bem branquinha, sabe? E eu olhava para ela assim e me deu desejo de comer ela. Aí eu comi e gostei. Aí eu não sabia se eu lavava vasilha ou se eu comia a espuma do sabão. E aí quando eu ia sair, era tão viciante que quando eu ia sair de lá, eu passava a unha no sabão Você levar. para mim poder ir sentindo o sabor do sabão enquanto eu chegava em casa. Tanto que, Meu Deus, misericórdia, Senhor. sério, Foi muito sério o e eu seu. comia tanto que muitas das vezes eu vomitava a É o que eu espuma. ia te perguntar agora. Qual era a sensação, né? De vômito? Você enjoava o estômago com Não isso? enjoava. Eu ia Não. comendo, comendo. Só que a espuma, conforme você vai comendo, ela vai voltando. E Uhum. aí eu sentia, tinha vezes que eu vomitava a espuma purinha. Cansou de eu estar no banheiro tomando banho, eu ia fazendo espuma e comendo. Quanto mais eu comia, mais eu queria. E aí aquilo chegava ao ponto que ela não voltava. Eu não conseguia mais segurar, então eu vomitava ela. Mas para mim era normal. Foi a partir daí que eu comecei a sentir algo estranho no meu corpo, que era a minha barriga, era como se tivesse um filho dentro da minha barriga. Você sentia movimentos na sua barriga? Movimenta, minha barriga movimentava e com um pouco ela ia crescendo. Ela crescia como uma criança quando tá mexendo que vai esticando, eu sentia dessa forma. E aí eu brincava, né? E minha mãe, muito crente, falava: minha filha, vigia com isso. Isso pode ser alguma coisa. Ela tinha medo muito de mioma, essas coisas. Eu falava: não, mas isso deve ser um baita de um verme que eu tô com ele na barriga. Eu falava desse jeito. Mas aí eu continuei. Eu comecei a chorar. Eu ia para a escola, eu sentava lá na cadeira e com um pouco o choro começava e eu ia chorando, chorando, chorando. E eu saía de dentro da sala de aula, sentava lá fora e eu não tinha choro. Sem Sem motivo. motivo. Eu chorava que parecia que eu tinha perdido alguém. E eu não controlava o choro. E aí aquilo foi me perturbando, sabe? Eu falei: gente, mas o que está acontecendo? Aí eu já estava, eu acredito que nesse período eu já estava começando a caminhar para a igreja. Eu tinha um namorado que ele morava não sei se mora ainda, no Reino Unido. Eu conheci ele pela internet. Então, Reino Unido Europa, Europa. lá na Europa. E eu já O estava namorado é virtual. os benditos namorado virtual. Muitas vezes traz problema. Eu já estava sentindo essas coisas tudo. E foi quando eu conheci ele que eu comecei a aprofundar no comer sabão e na barriga eu sentia essas coisas. E aí eu ia embora com ele. Eu estava preparando tudo, eu ia Vai levar embora. minhas filhas embora com ele, eu ia embora. Tava tudo certo. E aí a pessoa que você olhava, você pensava assim: nossa, é o príncipe que eu pedi para Deus. Só que aí eu comecei a caminhar para a igreja. Eu comecei a querer saber o que estava acontecendo. E aí foi quando eu fui para a igreja perto da minha casa. Só que eu chegava dentro da igreja, eu só chorava.
Eu chorava. E a questão da barriga, que Do mesmo eu não jeito. sabia dessa história da barriga, viu? Você me contou muita coisa já, mas essa aí eu não sabia. E continuou os Mesma movimentos, a coisa, barriga mesma cresce coisa. Ela mexia, crescia, e quando voltava ao normal. voltava ao normal. Eu sentia ela mexer. E aí aquilo foi me deixando deprimida. Eu fui ficando deprimida. E eu me aprofundei mais no sabão. Eu comia muito sabão. E aí eu lembro que as irmãs lá onde eu fui, que eu comecei a caminhar, que eu aceitei Jesus lá, elas punham a mão na minha barriga, eu pedia, pelo amor de Deus, ora comigo, tira isso daqui, eu não sei o que está acontecendo. Mas não tinha jeito. Eu toda vez que orava, acontecia a mesma coisa e ninguém entendia nada. O que que era? Não, ninguém entendia o que que era. E aí comecei nessa luta. E eu lembro que um dia foi assim, o ápice que estourou mesmo, assim, foi quando um dia eu fui na igreja, e aí teve um pastor lá, e esse pastor confrontou, pôs as pessoas lá fora, lá da igreja, e pedindo oferta. E aí, nesse dia, aí eu tive a opressão mesmo de bater de frente com ele. Uhum. E aí Aí você sentiu que ele estava te dominando já. sim, ele já estava. E o pastor queria batalhar com ele. Só que aí ele dizia que o pastor não tinha essa autoridade, que ele era dele. Ele falava para você. Falava para ele Ah, que ele era dele. Aham. E aí o pastor ficou envergonhado. E eu sei que depois eu descobri, o pastor mesmo da igreja descobriu que esse pastor era um estelionatário. E é por isso que ele não tinha autoridade para pôr a mão em mim Para para expulsar o mal. expulsar. Exatamente, porque ele tinha brecha, né? Aí, esse dia que você foi, que aconteceu, isso foi a primeira vez que ele mostrou, realmente, você sentiu que realmente era Que algo chegou espiritual da parte do isso, inimigo. que era uma coisa que não era normal. Que eu lembro que nesse dia eu fui para casa e eu lembro que eu vim aqui na igreja. Eu não sei, acho que foi antes um pouquinho. Eu vim aqui na igreja, minha mãe me trouxe aqui. E eu lembro que entrou o pastor Sandro, entrou mais uns obreiros para orar comigo no gabinete. E eu lembro que o pastor Sandro falou para mim assim: me dá seu telefone que eu vou te visitar, eu vou te ligar e vou marcar uma hora para ti. E ele não foi. E eu fiquei com raiva, né? Você ficou zangada. Fiquei com raiva. E aí eu fui para lá, para essa igreja. Só que aí, quando passou a apertar dessa forma, eu não tinha mais paz. Às vezes eu ia trabalhar e vinha uma força tão sobrenatural em cima de mim que eu precisava ligar para minha mãe me levava ao hospital e eles davam sossega-leão em mim e nada funcionava. Aquela força, parecia que ela ia me arrebentar. Opressão maligna. Ao extremo. Só que a minha mente o tempo inteiro ali, ligada. Ele não tomou posse da sua mente. Não. Você estava consciente de tudo que estava acontecendo, Total. mas você não tinha domínio sobre o seu corpo. Não, nenhum. E aí eu peguei e a minha mãe falou assim: eu vou te levar na aliança de novo. E eu vim meio que emburrada, não queria, eu lembro que estava na tenda ainda ali fora. Eu lembro o dia, Marciene. Pois é. E eu cheguei, quando eu cheguei, eu lembro como hoje, o pastor Santo estava no portão, naquele portão grande. E eu falei: nossa, Deus do céu. Eu não lembro mais o que eu falei para minha mãe. Só lembro que eu falei assim: mas ele nem vai me reconhecer não, porque faz tanto tempo, ele não fez questão de ir lá em casa. E eu lembro que eu entrei, passei por ele, né, de cabeça baixa e sentei. E aí, quando eu tava lá, que começou a louvar o Senhor, ele falou para a irmã Wanda ir até mim. E aí foi quando realmente o inimigo pôs as caras mesmo e bateu de frente com ela, né? Aí eu lembro que eu tava sentada e ele veio com aquele jeitão todo tranquilo dele, né? Já tinha acabado o culto e eu lá sentada de cabeça baixa. Eu morria de vergonha. Na minha mente eu tinha vergonha, você tinha vergonha mas daquilo. eu não sabia o que fazer. E aí, quando ele sentou na minha frente, ele pegou e falou para mim assim: e aí, coisinha? Você acha que eu esqueci de você? Eu falei assim: você não fez questão. Você esqueceu, sim. Ele falou: não, é porque o número sumiu, que não sei o que. Eu falei: não quero saber. E aí, naquele dia, começou a batalha realmente de libertação. A igreja levantou para te ajudar, eu lembro. Eu lembro que ninguém punha a mão. Eu lembro que eu estava na minha casa e as pessoas, a minha irmã saía pedindo ajuda, né, para a pessoa orar e tudo. E a pessoa falava assim: o pessoal da igreja, se o pastor Nilton pôs a mão e não resolveu, eu não toco.
Eu lembro que esse dia que eu vim na igreja aqui, aí o pastor Santo falou, amanhã eu vou na sua casa. Eu falei, eu sorri assim, né? Eu falei, você não vai, né? Ele falou, vou. E aí eu lembro que no dia que ele falou que ia na minha casa, eu saí, mas a minha mãe. E eu tava lá na casa, a gente tava até olhando, minha mãe tava olhando as roupas. E eu lembro quando o inimigo falou assim, e xingou, né? E falou assim, ele acabou de chegar. Aí eu não Ele falou para pra você. mim, Ele estava sempre por perto de você, junto, Marciene, o tempo todo. Ele não saía pra nada. Deixa eu perguntar aqui, eu sei que tem alguém que está nos ouvindo, está curioso lá para saber essa questão. Quando você, por exemplo, você estava na igreja ou ia, programava para ir a algum lugar, ele te falava alguma coisa do que ia acontecer lá? Falava. Porque assim, às vezes, o pastor Sandro, ele é testemunha, porque assim, Deus colocou ele, primeiro Ele batalhou ele muito foi com a você, base, né? foi, Porque pastor assim, Sandro. no primeiro dia lá em casa, juntou todo mundo. Juntou todos os pastores da aliança que eu sei, juntou lá em casa, os daqui. Uhum. Eu lembro que foi o primeiro dia que eu levei um beliscão que eu não esqueço nunca mais na minha vida, justamente por isso, por essa falta de entendimento. Porque eles não entendiam que não era uma possessão, era uma opressão. Então eles não entendiam que o que estava acontecendo eu estava vendo. Você estava vendo tudo. E eu tudo. tinha vergonha do que estava acontecendo e não tinha domínio. Eu sei, você não conseguia dominar, era uma força. Então a pessoa olhou e pensou que eu estava fingindo. E me deu um beliscão, que ficou preto, acho que quase um mês. Então, assim, doeu muito. E quanto mais você estava vendo tudo. Sentindo. E quanto mais as pessoas me machucavam, mais o inimigo gostava, entendeu? Porque o prazer dele era me ver sofrer. Exatamente, ele tem então, isso. assim, quando o pastor Sandro tomou mesmo essa batalha e falou, não, eu vou até o fim, aí começou, porque aí o inimigo realmente tomou conta. Não da minha mente, mas de tudo. Ele ligava para o pastor Sandro, ele fazia eu pegar o telefone, e ele falava através de mim para o pastor Sandro ir lá em casa, e sabia, ele sabia a hora que o pastor Sandro saía daqui, ele sabia onde o pastor Sandro estava. Até isso ele fez falava, com você. Ele ligava, fazia eu pegar o telefone, e punha no ouvido, e ele ligava, e ele falava com o pastor Sandro através de mim. Não era você, era ele. Não. Ele fazia eu pegar e guardar tesoura, essas coisas, porque eu cheguei a arrancar sangue no pastor Sandro. Porque a intenção dele era matar o pastor Sandro na época, né? Porque ele tinha um ódio tremendo dele. Então ele fazia eu pegar as coisas e eu punha debaixo do travesseiro. Só que a minha mente sabia que eu não podia fazer aquilo. Então eu começava a travar uma batalha. Marciene, até aí, né, nessa questão aí da opressão, tudo que aconteceu, o Senhor ainda estava com você, guardando você. Tava. Porque essa questão, geralmente, Marciene, a gente que né, tá aí nesse mundo espiritual, a gente ora muito com as pessoas, a gente vê isso. As pessoas, às vezes, elas são tomadas de uma forma tão assim que ela é como se ela dorme. Ela tá ali acordada, possessa, muitas vezes, e ela não vê nada. Não tem sentido. E o seu problema, você não ficou inconsciente em nenhum momento. Não, nenhum. Você via tudo. Tudo, do começo ao fim. Não tem por isso que eu falo que meu processo, o processo que eu passei foi muito doloroso. Porque se fosse você processo vendo. de opressão, eu não via. De possessão. De possessão eu não via. Mas pelo fato de ser uma opressão, eu via tudo. Então, assim, como foi começando o processo com o pastor Sandro, o pastor Sandro um dia chegou a falar, eu vou trazer um colchão e dormir aqui. Porque eu não comia, porque ele queria que eu comesse o sabão, era o alimento que ele queria que eu ingerisse. Então eu ia tentar comer, ele não deixava. Eu não bebia água, eu não comia. Ele não deixava você beber água? Ele fechava a minha garganta, fechava a minha boca. Aí o que acontecia? Minha avó punha as meninas, liga para o pastor Sandro para ele vir e orar, e ele vinha, orava. E você comia? Eu comia, muitas das vezes ele virava as costas e eu vomitava. Porque ele queria que eu me alimentasse do sabão. Eu sei, queria te matar. E aí foi na época
que eles me desligaram lá do rapaz. Porque o diabo falou pro pastor Sandro... O namoro seu... O namoro. Até então ainda estava mantido. O pastor Sandro que o rapaz que eu estava namorando era um bruxo. E aí, que o inimigo, que o diabo tinha pedido a vida dele, mas que ele tinha feito um pacto de dar outra vida pelo lado dele. Entendeu? E era você, no caso. E aí, no caso, era eu e as meninas. Que ele queria levar embora de todo jeito. Você estava de malas prontas para ir embora com ele? De malas prontas. Eu sei que Deus, na época, mostrou para a Jamília desenhava em sonho o que estava acontecendo, e de manhã ela mostrava para o pastor Sandro. E aí o pastor Sandro sabia o que estava acontecendo lá. E então o pastor Sandro orou muito para desfazer lá. Entendeu? Então, muitas das vezes, as pessoas conhecem pessoas pela internet, pensam é um príncipe encantado, mas elas não fazem ideia do que está de lá. Entendeu? Por isso que muitas mulheres morrem. Por causa disso, às vezes, leva os filhos morrem. Muitas vezes as pessoas somem, você não faz nem ideia. É justamente por causa essas disso. Questões É por causa dessas questões. Então, assim... Foi... E aí você... Parou com o relacionamento com ele, cortou? Tudo. E ainda continuou um tempo, mesmo depois que... Não. Aí... Quando começou o processo, o pastor Sandro já foi identificando tudo o que estava acontecendo, as coisas que estavam causando aquilo, então ele foi cortando, foi tirando tudo. Foi limpando a casa, sabe? Sei. Então, assim, o inimigo lá dentro de casa, ele cirandava. Ele tinha... liberdade. Livre acesso lá dentro. Livre acesso dentro da minha casa. Mas, olha, eu sei que você não falou nem da metade que aconteceu, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo, né, é tão curto, né? E eu quero que você fale um pouquinho agora, né, da superação que foi o processo, né? Que você passou aí, tudo isso que aconteceu. A gente, né, que está com você há um tempo já, você está congregando com a gente já tem um tempo... Né? E quando você veio, né, foi justamente, né, no momento crucial mesmo do problema, né, quando instalou mesmo e você não conseguiu mais te dominar, né, e ele dominava o seu corpo por inteiro. Eu lembro né, então, agora você vai falar aí, né, para os nossos ouvintes, Marciene, o momento, depois de tudo, né, que você passou... Você superou, né? Graças a Deus por isso. Você ficou liberta e hoje, né? A gente vê o quanto Deus te usa, né? Na presença dele, uma mulher cheia de unção, uma mulher que hoje, né? Não é aquela Marciene. Aquilo ficou para trás. Eu quero que você fale um pouquinho aí do recomeço agora da sua vida. Como que tá? Como que você vê agora a Marciene de antes, durante o processo e agora? Bom, a Marciene, para chegar hoje aqui, para vencer o processo, principalmente, eu tive que perdoar, deixar toda aquela bagagem de tristeza, de humilhação, porque a gente precisa fazer isso. A gente, quando a gente vai para a igreja, a gente... Fazer uma faxina, né, Marciene? Não é só chegar e aceitei Jesus, não. A gente tem que chegar e tem que confessar. A gente tem que abrir a boca e confessar para Deus, sabe? Porque muitas das vezes a gente vem, mas aqueles pecadinhos vai ficando como uma sujeirinha debaixo do tapete. E aquilo é brecha para o inimigo. Então, assim, para eu conseguir chegar num processo e terminar minha libertação, precisou de faxinar a casa. Eu precisei perdoar as pessoas que me maltrataram, precisei pedir perdão pelas pessoas que eu tinha maltratado. Eu fui fazendo uma limpeza. Então, assim, não foi fácil, mas... foi necessário, né, Marciene? Foi necessário, e principalmente, jamais desistir, sabe? Porque quantas vezes eu cheguei nessa igreja e falava, eu nunca mais ponho o pé aqui. Mas tinha a voz de Deus que estava ali junto comigo, ao mesmo tempo era que tinha a opressão, mas Deus estava presente comigo o tempo inteiro e ele não me deixava. Eu lembro, Marciene, que você não faltava um culto. Não. Isso é muito importante para quem está passando por um problema, porque isso conta ponto diante da situação aí, diante de Deus. Por exemplo, você estava daquele jeito, mas você vinha. Eu falava para o Nilton, eu falava, ela vai vencer, porque ela não desistiu. Às vezes a pessoa fala assim,
assim, quando a tendência, Marciene, é a pessoa distanciar de Deus. Fala, não, eu fui, não resolveu, 3 anos. 3 anos, né? Eu lembro que para mim era 2, né? Não, Mas você falou aí, 3 mais ou anos. menos 2 anos e meio, 3. De oração, de jejum, de batalha. Eu lembro que um dia, Marciene, você lembra disso, né? Porque você estava consciente. Nós ficamos até de madrugada com você, ali em cima do altar, né? E de repente, né, alguém falou, gente, mas o que está acontecendo? Aí foi quando, né, ele próprio falou para o pastor Sandro que era obra de bruxaria para a sua vida. Então, precisa ter muito cuidado com isso, essa questão, como você disse, né? No final, você vai deixar um conselho aí para essas mulheres, especial as mulheres, né? Que às vezes deixa ser levado, né, por sentimentos, por emoções. Nós não podemos viver de emoção, nós temos que viver de razão. Essa questão de namoro virtual, né, a internet. Então, tem levado muitas mulheres, como você disse aí, até a morte, Até né? a morte. Então, precisa ter muito cuidado com isso, mas daqui a pouquinho você vai deixar um conselho final aí, né? Vamos lá, pode resumir o que você estava Eu falando. falo assim que a gente não pode desistir. Quantas vezes eu chegava nessa igreja e eu chorava e olhava, eu via as pessoas sendo libertas e as pessoas e eu não era liberta. Só que hoje eu entendo que cada vez que eu entrei na igreja, cada vez que eu recebi uma oração, eu estava sendo liberta de alguma coisa. Deus A tava... oração, ela nunca é em vão. Não. Entendeu? E assim, muitas pessoas, como eu disse, muitas pessoas não entendiam o processo que eu passava. Eu cheguei a apanhar de pessoas, não daqui, mas eu apanhei de outras pessoas que foi na minha casa, que não tinha sabedoria. Eu apanhava, sofri demais da conta. Foi um processo que realmente, se hoje eu tô aqui, não é graças a mim, não. É a Deus. É a Porque Deus. assim, foi muito humilhante, muito sofrido, muito, muito desgastante, entendeu? Então, é nunca desistir. É olhar para Deus. É igual eu falo, eu entrava na igreja e eu Olhar para olhava para Deus. Jesus. Às vezes eu saí, teve vez de eu fugir, porque o pastor Sandro me vigiava o tempo inteiro. E teve vezes do inimigo me tirar daqui e me botar para descer para a ponte, para me descer e ir para a ponte. E a minha mente, eu clamava ao Senhor, porque eu aprendi a lutar na mente. A minha mente, eu liguei ela com Deus. Então eu falava, Senhor, eu não quero morrer. Senhor, eu não quero ir para lá, manda alguém para me ajudar. Era isso o tempo inteiro na minha mente. E aí o pastor Santos saía doido e me pegava no meio do caminho. Já teve vez dele me pôr dentro do carro para me levar para casa. E a sorte, Deus, né, que pôs o Fernando atrás, porque o Fernando entrou nessa batalha também comigo naquela época, assim, ó, fechado. E eu abri a porta do carro o Fernando em cima, Torres, né? Isso, em cima da ponte. Se não fosse ele, eu não teria Eu vindo. lembro, me contaram isso. Então, assim, teve vez de eu passar no altar e olhar para o pastor Sandro e falar para mim assim, você está liberta. E eu ir para casa nessa certeza que eu estava liberta. E eles me deixavam, porque eles me levavam em casa. Me deixar sozinha com a Jamile. E eu pegar a faca para dar nela, eu e ela dentro de casa. E eu olhava para ela e os olhos, sabe? Eu olhava para ela e falava, meu Deus, eu não posso fazer isso com a minha filha. E o inimigo com a faca Mandava do lado você dela. fazer. E ela ó, parada olhando para mim assim, e eu lutava o quanto eu podia até eu abrir a boca e conseguir tomar a voz e falar para ela, sai da minha frente. Que aí ela saiu da frente e aí eu entrei pro quarto com a faca. Então, assim, é luta, é batalha. Foi forte, né, Marciene? Foi muito, muito, muito assim. É muita determinação. A gente precisa. Eu falo que se eu não tivesse a determinação e se eu não tivesse o acompanhamento que eu tive, porque eu falo que Deus colocou as pessoas, cada um numa parte do processo. Eles colocou o pastor Sandro, o Fernando Torres no começo, que foi ali que precisava mesmo. Colocou o pastor Nilton pagou preço de meses orando. E levar para o monte, chegar lá ungir, e quando chegava em casa eu estava do mesmo jeito, sabe? E eu falava, Jesus, o que é que está acontecendo, sabe? Então, assim, ele foi colocando pessoas, tipo uma escada, sabe? Até eu alcançar a total libertação, que hoje eu falo que hoje eu tô liberta. Hoje então, a gente assim, vê. Então foi processo, mas é igual eu falo, desistir não pode. Nunca desistiu. Não, porque se a gente desiste, se eu tivesse desistido, eu tava morta hoje, entendeu? Então, assim,
É permanecer, por mais que seja difícil, por mais que você entre na igreja e parece que você sai do mesmo jeito, mas você tem que permanecer. Aquele que permanece, Marciana, aquele que persevera, ele alcança o milagre. Alcança. O milagre chega, como chegou na sua vida, né? Então hoje, Marciene, você, né, a Marciene Martins hoje está aí na obra de Deus, né? Uma mulher de oração, uma mulher que impõe as mãos sobre as pessoas, uma mulher que hoje anda de cabeça erguida. Né? Hoje sim. Hoje a gente vê a diferença. Então foram praticamente 3 anos aí opressa, né? Com essa guerra. Você própria, né? A sua mente guerreava, né? Contra o inimigo. Então até aí, por que eu falei para você aquela hora? Até aí, Marciene, esse Deus, quando ele tem um propósito, porque tem, né? Ele tinha um propósito grandioso na sua vida. Eu me lembro que um dia eu estava orando com você e o inimigo falou na sua boca. Ele falou assim, ela quer ser obreira, mas ela não vai ser. Ela não vai ser. Né? E eu estava orando com você, eu falei, se Deus falou, Satanás, não tem para você não. Ela vai ser uma obreira, uma mulher ousada, uma mulher usada nas mãos de Deus para desbancar a sua obra aí, ó, o que você faz. Então, né, eu lembro de poucas vezes, né, que ele falou na sua boca, né, mas você estava consciente vendo tudo aquilo. Sim. Né? Você nunca ficou fora, não, sua mente nunca desligou. Eu lembro... Isso tudo, Marciane, foi Deus. Sim. Mesmo aí ele estava no controle. Eu lembro que a irmã Wanda, um dia ela chegou na minha casa e eu tinha sofrido uma violência a noite inteira. E ele tinha me batido muito. O inimigo. O inimigo te violentava, Marciane? Sim. Por muitos anos. Eu fiquei quase 2 anos sem dormir. Eu não dormia, eu não tinha sossego para dormir. E um dia a irmã Wanda, eu liguei para a irmã Wanda, eu estava em cima da cama. E eu falei, não vestia roupa, não dava conta, porque quando ele batia, é como se eu tivesse com as costas cheias de ferida, cortado. Eu via, sabe? Você sentia, mas o seu corpo não tinha nada, ninguém via. A irmã Wanda viu. A irmã Wanda pediu a Deus no dia que ela chegou lá em casa. Eu falei para ela, não aguento mais, eu vou morrer. E aí eu falei para ela, pede a Deus para a senhora ver o que tá nas minhas costas. Porque eu não tô ficando doida. E aí no dia ela orou para Deus e Deus mostrou para ela, dizendo ela que as minhas costas tinham cortes abertos. Como se tivesse te batido. Como se tivesse cortado. Ele me batia com algo que cortava, entendeu? Marciene, olha só, para nós encerrarmos, né? Porque o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, né? Eu quero deixar aí agora para você. Você vai dar um conselho para essa mulher, né, essa jovem, essa pessoa, né, que está aí distante dos caminhos do Senhor. Olha, o inimigo ele não brinca com ninguém. Olha a situação que chegou, né, a ponto dele te bater, né, dele abusar de você sexualmente, né, e tantas outras coisas aconteceu na sua vida, né, essa questão. Aí, hoje, olha, agora para encerrar você vai falar a questão da sua barriga, como você disse no início, né, que tinha alguma coisa de anormal na sua barriga. Você acha que aquilo era o inimigo, Marciane? Eu acho. Eu tenho certeza. Era ele. Nossa. Olha só aonde ele vai. Presta atenção, você que está ouvindo. Olha, nós não podemos dar legalidade para ele, porque ele entra e para ele sair não é fácil, né, Marciene? Não. Foi uma guerra, eu posso dizer, porque eu participei dessa guerra. Mas hoje, né, Marciene, para a glória de Deus, está aí liberta, uma mulher abençoada, né, uma mulher cheia, né, de unção do Espírito Santo. Não é isso, Marciene? Hoje o meu prazer é estender as mãos. E deixa aí, né, nós temos aqui 5... Ele tem que sair, né? E você sabe que quando você ora, impõe as suas mãos ali, você tem uma autoridade, você nem percebe, mas a gente vê a autoridade que Deus te deu, né? Para desbancar as obras dele, até porque você foi, né, aí uma pessoa que sofreu muito, mas hoje um instrumento nas mãos de Deus. E você vai deixar um conselho para essa mulher, para esse jovem, essa jovem que por um instante aí, né, deixou os caminhos do Senhor. Dá um conselho aí, Marciane, para nós encerrarmos o nosso programa de hoje. Bom, o conselho que eu tenho para dar é não deixar as marcas
do passado estragar o futuro, porque muitas das vezes a gente vai acarretando marcas e às vezes Deus tem um caminho tão bonito para a gente e a gente não deixa, não vive isso. E Deus, ele vai dando corda, mas Deus, ele é tão misericordioso que chega um ponto que ele traz. Então vai chegar um ponto que Deus vai trazer. Deus, ele é misericordioso, mas o tratar dele muitas das vezes dói. Então, o conselho que eu dou é não deixar chegar nesse ponto. Porque aí, chegando no ponto de doer... O processo é doloroso. Não adianta dizer, Deus não me ama, Deus não gosta... Não, ele está fazendo isso justamente por ele amar. Porque ele ama. Porque ele ama. E Deus, ele está no tempo que ele está colhendo. Ele está trazendo de volta aquelas ovelhas que estão perdidas. E muitas das vezes, uma ovelha, quando ela perde... ela volta cheia de timbete, toda machucada, e para tratar as feridas dói. Dói. Então, o conselho que eu dou é não deixar chegar a esse ponto. Volta antes, volta pelo amor, pro Senhor, né, Marciene? pela vontade, sabe? Não esperar Deus e buscar, não. Porque se Deus for buscar, pode ter certeza, vai doer. E quando vai para a mão do inimigo, o inimigo não tem misericórdia, não. Né? Muitas das vezes Deus deixa o inimigo cirandar com a gente para poder a gente entender como que é o mundo dele, o mundo lá fora. O mundo lá fora é diferente do mundo espiritual. O mundo espiritual, né? A gente vê isso, essa diferença tão grande. Olha, quando o Salmo 191, aliás, o 91, não tem 191, né, Marciene? O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o quê? Descansará, né? Então, é vida de paz. Corre para a sombra, vem. O sol tá escaldante lá fora, vem. Faz igual a Marciene falou, não espera Deus te trazer, não. A dor chegar, não. Porque lá fora, as feridas, os timbetes, os espinhos, né, Marciene? Como você disse aí. Desarmada, vem. Exatamente, não impõe né? condições para Deus, porque Deus não é Deus de condições. Não é, não verdade. Adianta, gente. Eu falava muito, eu vou para a igreja quando Deus fizer isso, fizer aquilo. Não fez nada do que eu falei, eu tô aqui bem, tá aí servindo a ele com alegria. Com alegria, a verdade é essa, né? Então, Marciene, eu quero agradecer aos nossos ouvintes, você que participou, né? Você que... Hoje não teve nem jeito de eu olhar, né, as participações aí no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, né? Meu telefone, meu celular descarregou bem na hora que eu cheguei, né? Mas quero deixar aí um beijo no coração de cada uma. Obrigada pela participação, obrigada pela audiência, tá bom? Fica aí um beijo, Marciene, quero te agradecer, tá bom? Por ter vindo, atendido o meu convite, né? Contado aí, né? Essa história, né? De superação que você teve aí, que eu tenho certeza, viu? Falou aos corações, eu não tenho dúvida disso. Eu que agradeço. Precisando, a gente está à disposição. A gente é pequeno, mas Deus é grande na vida da gente. Muito grande. E eu espero que realmente alcance, sabe? Para as pessoas entenderem que o inimigo não é brincadeira, que ele não é uma fantasia, ele é real. E ele, quando ele pega, ele machuca, ele judia mesmo, entendeu? Então, para não deixar chegar a esse ponto, voltar para Jesus enquanto é tempo. Mesmo? Corre para os braços de Jesus, né? Então tá aí, fica um beijo no seu coração e até sábado que vem com mais um programa Mulheres de Visão.